Algumas falas do Cariani sobre o Jorlan acabaram gerando polêmica, com algumas pessoas alegando que ele quis humilhar o Jorlan pelo que falou. O Gorgonoid e o Jason, que estavam presentes no momento das falas do Cariani, deram as suas opiniões. Localizamos o trecho que acabou gerando essa polêmica e vamos passar aqui pra vocês. Fala isso, que o Jorlan nunca teve dinheiro e que tem inveja. É tão constrangedor que o Jason já dá um corte nele. E logo em seguida o Gorgonoid dá outro corte. Acredito que o Gorgonoid e o Jason tenham sentido vergonha alheia, né? Eu não conheço essa mulher nem nada não, tipo, eu só conheço ela dos vídeos. Mas, mano, foi um mal entendido, tipo assim, sabe quando você parece que você não gosta da pessoa, você já espera o pior da pessoa? Após algumas falas do Rei sobre o top 2 do Ramon gerarem polêmica com o Jorlan mandou a real sobre isso. O Rei Physique veio ao público esclarecer sobre as suas falas e explicou a situação. Início de ano e carnaval já passaram, mas você quer colocar aquele shape de respeito e aprender o que é preciso fazer para se manter bem o ano todo? Então você precisa conhecer o João Pedro, da Like a Protein. O João Pedro já ajudou milhares de pessoas a atingirem os resultados tão esperados no seu físico. Isso pois através de um programa totalmente personalizado e adaptado ao seu estilo de vida, ele vai te guiar da forma correta para que você possa atingir os seus objetivos. Serve também para você que passou do ponto nas festas de final e início de ano e agora está precisando recomeçar e quer ter ao seu lado uma pessoa que entende de verdade do assunto. Clicando no primeiro link aqui na descrição você vai ter acesso a um questionário, que será o seu primeiro passo para fazer parte do time. Este questionário serve para que o seu acompanhamento seja ainda mais individualizado. É bem fácil e intuitivo e em poucos minutos você poderá entrar para a Like a Protein. Então não perde tempo, acesse o primeiro link aqui na descrição e confira. Uma situação envolvendo o Renato Cariani, o Jorlan Vieira e a Alegrimaldi tem dado o que falar. Para quem não conhece, a Alegrimaldi é um atleta Women's Physique Pro. Além disso, também é empresária e influenciadora, que conta atualmente com mais de 200 mil seguidores. Ela ganhou muitos seguidores por ter uma personalidade forte e já foi bastante associada ao Jorlan, pelas semelhanças que os dois têm em relação a algumas filosofias de vida e também pela forma de falar e alguns trejeitos. A Ale é amiga do Jorlan, inclusive já gravaram conteúdo juntos. No quadro Jorlan Responde, no canal da Ironberg, ela apareceu por lá várias vezes. Acontece que a Alegrimaldi fez uma postagem que causou muita repercussão e deixou muita gente com dúvidas. Em uma foto junto ao Jorlan, ela escreveu o seguinte: ontem assisti a um corte em que o abre aspas, réu, fecha aspas, dizia que o Jorlan era um e que falou do Ramon porque tem inveja dos garotos ganhando milhões na atualidade. A pergunta que me faço é a seguinte: será que esse senhor pensa que todos têm o dinheiro no top 1 da lista de valores pessoais? Jorlan tem no topo da sua lista de valores algo que esse cidadão jamais compreenderá: honra. Inveja é o caralho. O cara que mensura o valor das pessoas pela conta bancária jamais terá o meu respeito. Por esse aí, ponho a minha mão no fogo. Sempre honrou sua família, seus amigos, sua reputação, o bodybuilding, as raízes, o propósito. Se o Ramondino for esperto, colará no Jorlan, e não nos bajuladores. Porque a bronca não é por inveja, mas por sabermos o potencial que esse menino tem, se bem direcionado for. Estou com você sempre, meu brother. Detalhe, essa foto tem uns 10 anos. Pois é, a lei não citou nomes, mas o fato dela ter apontado entre aspas que a pessoa em questão é réu, basicamente entregou de quem ela estava falando. E nos comentários as pessoas já apontaram que seria o Cariani. O suposto trecho em questão citado pela Alegrimaldi aconteceu na live de cobertura do Arnold Classic Ohio. E nós vamos já passar aqui para vocês entenderem a situação. Quem também estava presente nesse momento foi o Gorgonoid e o Jason, que se pronunciaram sobre a situação em uma live recente no canal do Jason. Mano, eu acho que essa postagem aqui foi um grande mal entendido. Você vai entender. Você vai entender por quê, Jason. Eu vou colocar aqui a postagem e você vai entender na hora. Porque que eu acho que foi um mal entendido. Olha só. Isso aqui é a Alegrimaldi, né? É, o pessoal fala até que é o Jorlan mulher. Eu tô ligado, olha eu já só. vi vídeo dela no carro. Olha só. Ontem assisti um corte em que o réu, tá falando do Cariani. Tá vendo? Dizia que o Jorlan Oliveira era um fudido. O que ele falou do Ramon porque tinha inveja dos garotos ganhando milhões na atualidade. Mano, o Cariani não falou nada disso. Calma aí, vamos continuar. Se ele tivesse falado isso, ia estar no Notícias Maromba. Vamos continuar aqui. A pergunta que me... Mano, foi uma... Mano, eu não conheço essa mulher nem nada, não. Tipo, eu só conheço ela dos vídeos. Mas, mano, foi um mal entendido, tipo assim... Sabe quando você parece que você não gosta da pessoa, você já espera o pior da pessoa? Parece que foi tipo isso, entendeu? Olha só. A pergunta que me faço é a seguinte: será que esse senhor pensa que todos têm o dinheiro no top 1 da lista de valores pessoais? Jorlan tem no topo da sua lista valores, algo que esse cidadão jamais compreenderá: honra. Inveja é o caralho.
Um cara que mensura o valor das pessoas pela conta bancária jamais terá meu respeito. Por Tá, que isso aí, post põe é a minha esse? mão no fogo. Que Cara, post do Renato que é esse? cara, você não lembra que a gente tava lá no Flow e o Renato Cariani foi questionado? A gente levantou a pergunta lá da crítica do Jorlan. E Uhum. o Cariani falou assim, cara, o Jorlan vê esses meninos mais novos como um desperdício de oportunidade. Aí o Isso. Cariani falou, porque na época lá, quando o Jorlan era novo, ele tava fudido e tal. Mas Isso. você entendeu? Tá vendo como é que ela tá levando pro lado negativo? O Cariani nitidamente tava falando fudido financeiramente, porque nessa época os atletas não tinham investimento, então era fudido mesmo, mas fudido de grana, não tava tipo desmerecendo o Jorlan ou falando que o Jorlan Não, eu é um lembro verme disso porque aí. ele não tinha dinheiro. Tipo, Eu lembro, ele falou que o Jolan é old school e que ele acha que o pessoal novo, que tem muita facilidade, eles desperdiçam as oportunidades que tem. E aí ele comentou que o Jolan, na época dele, ele era fudido de dinheiro, e era mesmo, ele mesmo fala, no documentário ele fala isso, mostra, não só fala, como mostra, e o Renato fala que eles pegaram ele e falaram, caraca, esse cara tem um potencial muito grande, traz ele pra mídia, que ele tem um papel importante a ser cumprido, e que desde então ele cresceu pra caramba, agora vive muito bem, etc e tal. É isso que ele disse. sim, mas eu não entendi nada desse post. Tipo assim, eu não entendi, cara. O Gorgonoid e o Jason então já deixaram claro que consideraram que essas declarações da Alegrimaldi partiram de um mal entendido, já que o suposto trecho em questão que ela se referiu foi esse, se liga só. A galera tá descendo a linha nível hard em mim, nos comentários, principalmente pelos comentários do Jorlan. A galera acha que aquilo foi uma indireta do Jorlan pra mim, tudo tal. Primeiro, eu não nem identifico acho que aquilo tenha como sido, indireta cara. Não do acho que Jorlan, foi, não. porque o Eu Jorlan é também um cara acho que muito não. direto. Se fosse pra falar, ele dava um papo na minha cara. Não era você, não. Sim, não era não. Não achei Segundo, que era, não. O Jorlan sabe. Não, mas a galera, né? Já começou. Ah, o pessoal O pode Jorlan ser. sabe do tamanho do respeito que eu tenho por ele, porque toda vez que eu encontro o Jorlan, eu sou literalmente escandaloso em dizer o quanto eu sou admirador dele. Foi eu e o Júlio, os caras que tirou o Jorlan de lá daquele mundo de hate, que ele era o hater, trouxe ele pro fisiculturismo e falou, cara, você tem um lugar muito especial aqui. A galera esquece. Mas quem trouxe o Jorlan não tinha patrocínio. Quem trouxe o Jorlan foi eu e o Júlio. E eu trouxe o Jorlan, eu era bloqueado na rede do Jorlan. Eu tá? lembro disso, cara. Eu também Sim, era né? bloqueado. Não, Ele me mas- desbloqueou lá no CT da Max antiga, Ironberg. Isso que eu pedi pra ele, lembra? Conversei com ele umas meia hora, Quem é que assim, contrata um cara que é teu hater e te bloqueia? Eu contratei o Jorlan e bloqueado. E quando eu contratei ele, eu falei, Jorlan, você pode me desbloquear da sua Por rede, favor. velho? Foi o desbloqueio mais caro do Pode me desbloquear da Brasil. O sua rede, desbloqueio por mais favor? caro do Brasil foi esse desbloqueio aí. Entendeu? E aí ele foi lá e desbloqueou. Sabe por quê? Porque pra mim, trampo é trampo, amizade é amizade. É lógico. O cara, profissionalmente, eu era fã do cara. E aí eu consegui transformar o meu relacionamento num relacionamento de amizade. Eu me considero amigo do Jorlan. Entendi. Mas eu contratei um cara que era meu hater, velho. Contratei. Ele odiava das paradas de Mas- novela. Depois mas- ele entendeu como é que era o esquema. Ele fazia lives pra mim, especial pra mim, me detonando. Só que o Jorlan é um baita comunicador, né, cara? Não, Ele é os fãs forte dele são demais. fãs demais. Não, e ele fala muito bem, cara. Tá, ele fala então, bem. Pô, e olha como é que deu certo. Eu contratei o Jorlan, mesmo ele sendo meu hater, me bloqueado, trouxe ele pra Casa dos Campeões, cara. Ele foi fenomenal na Casa dos Foi, Campeões. cara. Pô, a gente tinha uma Casa dos Campeões que tinha um transexual, um anão, o Caramba 4. Cara, chegou no final do ano no Mr. Santos, a Casa dos Campeões levou 11 troféus. 11 troféus, sendo dos 11 troféus, foram 5 primeiros colocados. E o Jorlan foi a peça mais importante da Casa dos Campeões. Foi ali que ele estourou e hoje ele é um cara respeitado e considerado E eu por acho que é todos. ali que ele entendeu que não era novela a parada inteira. Isso. E ele percebeu que realmente havia as confusões e que simplesmente estavam sendo filmadas, né? Não é por você vai fazer um treino, né? Você vai lá e marca um treino com o cara. Vai ter uma história pra contar aquele treino ali, mas cara, 90% do que acontece no treino é improviso, questão de resenha e tal. E é quando você tá de fora dá a sensação que tudo, né? Tudo é fake, tudo Cara, é. mas se fosse assim, tava todo mundo na Globo, fazendo novela.
Porque é muito complexo fingir tudo isso. Não, era de né? verdade. Ele acompanhou a Casa dos Campeões, ele viu todo mundo treinando, todo mundo se ferrando. Ele viu os caras comendo barrinha e doce escondido, pegava no pé dos caras. Ou ele sentava, fazia a mesa redonda com os moleques, ensinando como é que era na casa do Dennis James. Lembre que naquela época lançaram o meme do cachorro do Dennis James. Cachorro na esteira. Do cachorro do Dennis James, Na tudo esteira. tal. A galera que começou a marcar o Dennis James perguntando do cachorro dele. Aí ele falou, porra, cara, que tá tudo perguntando do meu cachorro? Aí ele foi descobrir que era na Casa dos Campeões. Porra, então tudo isso veio pro Jorlan muito em cima. Então, de verdade, não acho que o Jorlan deu algum tipo de indireta pra mim, como a galera tá todo mundo falando. Eu acho que o Jorlan deu a visão dele. A visão do Jorlan é a visão old school, cara. Pensa no Jorlan, que a vida inteira não teve patrocínio. Fudido. Não teve patrocínio, nunca comprou um carro na vida dele, nunca teve condições de morar numa casa alugada decente, vendo essa geração de hoje. Que os caras hoje estão ganhando muito, velho. Então ele fica puto, velho. Ele fica puto. Com descaso. Ele fica puto com descaso. É isso que ele deixa. E eu acho que ele fica puto também no sentido de, porra, velho, esse cara tem a genética pra ser o melhor do mundo e tá fazendo corpo mole. Sim. Isso também. Isso que eu acho que foi um dos pontos que pegou, porque na cabeça do Jorlan, como old school que ele é, a percepção que eu tenho é que pra ele é como se fosse uma falta de respeito você se preparar com o Arnold com 6 semanas. Tipo, você não tá honrando o palco. É mais ou menos isso que ele falou. Você não tá honrando o palco. Mas na visão do Jorlan, ele acha que as pessoas ao redor do Ramon convenceram ele disso, através de bajulação. Essa é a visão dele. Mas aí eu acho que são duas coisas. E na minha visão, a minha visão é diferente. A minha visão foi, o Ramon saiu do Mr. Olímpia com questões profissionais, pessoais e até emocionais estressantes, que todos nós temos. Sim. Todos nós temos. E tomou uma decisão tardia de competir no Mr. Olímpia. Sim. Arnold. No Arnold. Pra mim, essa é a situação. Simplista assim. Simples assim. Foi isso. Pois é, o que parece, o Cariani repassou uma opinião de que o Jorlan sempre teve uma vida sofrida e batalhava bastante sem receber metade do que muitos atletas recebem hoje. E mesmo assim sempre fez o trampo. E hoje em dia muitos atletas ganham bastante grana e não dão o sangue no dia a dia. E que ele ficava puto com isso, na visão do Cariani. O que não tem a ver com inveja, e sim com um comprometimento com o trampo. É igual eu falei, igual eu tô falando, parece que foi um mal entendido danado. Por quê? Olha aqui, ó, dizia que o Jorlan era um fudido e falou que o Ramon tem inveja dos garotos ganhando milhões na atualidade. O Jorlan não tem inveja. Não. O Jorlan não tem inveja do pessoal hoje não, cara. Ninguém falou isso naquele dia lá. O que foi falado é exatamente isso que o Jason acabou de falar aqui. Ou seja, o Jorlan, ele fica, entre aspas, puto, e ele fica puto. Tanto é que ele falou. Não sou eu que tô falando, é ele que ficou puto. Por quê? Porque o Ramon estaria cercado de pessoas que bajulam ele e por isso ele faz corpo mole. Aqui, ó, resumir, tipo assim, tudo que o Jorlan falou em uma frase. Mas é claro que não é só isso, tá, gente? Que o pessoal ganha muito bem e não é cobrado. Né? Que o pessoal, tipo, ganha bem pra caramba, podia estar competindo, ganhando pro show um atrás do outro e tal, e vagabundo vai lá, não compete, faz corpo mole, qualquer coisa, mata treino, é isso. Mas ele fala isso de todo mundo, ele não fala isso do Ramon, ele fala isso de um monte de gente. Pois é, acontece que antes mesmo dessa live do Gorgonoid e do Jason, na última quarta-feira, a Alegre Maldi já tinha postado alguns stories sobre essa situação. Primeiro ela repostou o vídeo do Jorlan com o Ramon, que foi postado pelo Betão, onde o Jorlan conversava em inglês com o Cris Aceto e escreveu o seguinte: ontem eu vi o Sem Noção chamar o Jorlan de fudido. Nem todo mundo tem o dinheiro no topo da lista de valores. Alguns têm a honra. E eu tenho orgulho porque o Jorlan tem honra e caráter. Engraçado é que o entre aspas fudido tem o inglês fluido e fluente, enquanto o rico paga mico. Ramon nas mãos do Jorlan começaria a entender o que é garra e raça. Hashtag eu apoio. E após isso gravou um vídeo sobre sua postagem, que foi replicado pelo canal Mundo Marombeiro. Se liga. Galera lá no post querendo saber que podcast foi esse, então... Tem um dos cortes, foi o corte que eu vi, né? Aliás, eu vi 2 cortes. Um onde fala isso, que o Jorlan nunca teve dinheiro e que tem inveja. É tão constrangedor que o Jason já dá um corte nele. E logo em seguida o Gorgonoid dá outro corte. Acredito que o Gorgonoid e o Jason tenham sentido vergonha alheia, né? Porque, nossa, é tão pequeno esse raciocínio. E no outro corte eu vi pior, dizendo que ele que trouxe o Jorlan pra Maxi e que o Jorlan tirou o Jorlan da merda, tirou o Jorlan da Ilha do Governador. Primeiro, o Jorlan nem morava mais na ilha, já morava mais de 10 anos em Brasília, né?
E não foi por isso que a Max trouxe o Jorlan. A Max trouxe o Jorlan porque tava rolando uma treta e a Max precisava de um cara que transmitisse verdade, né? Já tinha um pessoalzinho lá, mas precisaram do Jorlan pra transmitir verdade. Então esse aí foi o corte que eu vi ontem, né? Esse e um outro. Eu sei que tem um monte de gente que é fã, que concorda, porque tem um monte de gente que pensa assim também, né? Existem várias pessoas soberbas, pessoas que colocam o ter muito acima do ser, né? Pessoas que realmente precisam dos bens materiais para se sentirem alguém, né? Por conta das suas frustrações, das suas inseguranças. Ok, tudo bem. Agora, aqui segue quem tem lá no topo da lista honra e caráter. Então, sempre... É por isso que as pessoas me acham tão parecida com o Jorlan. Não é fisicamente. A gente é parecido na essência. Isso aí, beijo. Só mais uma coisinha aqui que eu quero deixar claro. A bronca que eu dei no Ramon, né? Aí no meu vídeo, não é porque o Ramon ficou em segundo lugar. O atleta, ele corre esse risco porque é todo mundo muito bom. Então a gente sempre, quando sobe no palco de alto nível, a gente corre esse risco porque o outro pode estar melhor que a gente, superar a gente. Isso faz parte. Perder faz parte. Eu dei uma bronca nele porque ele não fez o que tinha que ser feito. Porque se tivesse feito, não tinha pra ninguém. Então, eu dei a bronca porque eu quero o bem dele e eu sei o potencial que ele tem. Então, que fique claro isso aqui. Beijo. A bronca que ela se refere foi um vídeo postado por ela, onde ela faz algumas cobranças referente à atitude do Ramon em sua preparação para o Arnold Ohio desse ano e ao seu pronunciamento sobre a derrota. Se liga. Eu não sei o que é pior. Você perder um campeonato que você já detinha o título e era o favorito, ou você justificar que isso aconteceu porque você não fez o que tinha que ser feito. Ai, tô sem tesão. Ai, fiquei cuidando da família. Ai, tirei 2 meses de férias. Gente, o cara ganha $500 mil por mês, $500 mil para fazer 2 campeonatos no ano. Foda-se que não tá com vontade, foda-se. Se enfiou na genética, se enfiou nos elogios. Gente, olha aqui, a gente não pode ligar para o que os outros falam, sejam as críticas ou os elogios, porque os elogios massageiam o ego e te deslumbram. E o deslumbramento é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um atleta. E aí a realidade deu um tapa na cara. Porque o cara que tinha sido o 7º lugar no Mr. Olímpia, com uma genética inferior à dele, trabalhou duro. É aí que eu te falo. O trabalho duro supera a genética. Então vamos parar de parar. Agora eu vou começar a treinar. Agora eu vou passar do limite, meu amigo. Você já tinha que ter feito isso há muito tempo. E sabe o que vai acontecer? É daí pra pior, porque não tem um mindset. Pois é, a situação parece ter ido longe. Porém, o Jorlan nada falou sobre esse assunto. E como sabemos, ele tem uma personalidade forte e fala na cara o que acha que tem que falar. E possivelmente, se ele tivesse se sentido atacado pelo Cariani, teria feito isso. Porém, a situação já aconteceu há alguns dias e, como dito, o Jorlan não comentou nada sobre isso. O que pode significar que ele entendeu o que foi falado pelo Cariani e não levou isso como um ataque ou uma afronta. Ainda na live do Jason junto ao Gorgonoid, eles discorreram melhor sobre o assunto e complementaram as suas opiniões sobre o caso. O que acontece, né? Dá pra entender, porque ele é um cara que passou dificuldade. A gente viu o documentário da Batalha dos 80, ou do 90. É dos 80, né? Dos 80. Aquele documentário da Batalha dos 80 é muito louco. Né? Na época que foi lançado, todo mundo pirou e tal. Todo mundo ficou maluco. Eu fui um dos, adorei e tudo. E lá, o Jorlan, ele faz um papel muito importante de falar assim, tipo, olha aqui, eu faço isso porque eu amo isso. Tipo, ele demonstra que ele não tem
nenhum tipo de incentivo para fazer isso. Zero. E ele não tinha mesmo. Que ele fazia porque ele gostava e ele tinha que superar uma série de dificuldades para tanto, né? E aí, quando ele vê o cenário que mudou completamente 10 anos depois, ele deve achar um absurdo. Porque ele não deve conseguir entender, né? Porque ele é um cara que gosta muito da parada. Isso aí eu falei no meu vídeo. Julião é um cara que ama a parada, né? É nítido. Que ele assiste os campeonatos do Olímpia 1000 vezes, ele sabe usando de tudo e tal. Então é um cara aficionado disso. Não, pré-treino do Jorlan cara... assistir os caras competindo na década de 90, de 2000, início de 2000, mano. Não, e ele não só assiste, ele conhece os caras. Ele aprendeu inglês para poder falar com esses caras tudo. Ou seja, tipo assim, é um cara que não tinha condições e ele fez tudo que era possível para chegar lá e fazer o máximo que poderia. Isso aí, e é por isso que ele ficou puto. Ué. Aí ele vê agora pessoas que entram no fisiculturismo sem amar o fisiculturismo tanto quanto ele, mas que entram porque vê uma oportunidade de carreira. Sim, igual existe. O Jorlan. O Jorlan não gostava de mim também. Se bobear também não gostava de você não. Por quê? Provavelmente porque não. Na cabeça dele a gente não gosta do fisiculturismo tanto quanto ele. E pode ser sincero? Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente não. Com certeza não. Eu acho que o Jorlan é um dos caras, cara, que mais ama o esporte. Isso eu acho que é indiscutível. O Jorlan é um cara assim. O Balestrin é um cara assim que, tipo assim, nunca deu valor a nada financeiro, porque tudo que ele fazia ele torrava no esporte ou nos próprios atletas. Mano, esses caras até pagavam a bomba dos atletas, mano. Inscrição de campeonato, tá ligado? Mano, ninguém ama esse esporte, mas Eduardo Corrêa também, com certeza, é outro que respira essa porra há muitos anos. Isso a gente respeita. Tanto que quando eu fui lá conversar com o Jorlan, eu expliquei pra ele, falei, Jorlan, desculpa se eu não vivi o fisiculturismo, cara, eu tava preocupado em pagar as contas da minha casa, que minha mãe tava desempregada. Tipo assim, eu tive que escolher. Ou eu trabalhava pra sustentar minha casa, ou eu ia viver do esporte, aí minha mãe ia passar fome. Então assim, você fez suas escolhas quando você era novo, eu fiz as minhas, mas isso não me faz menos homem que você. Entendeu? E eu acho que desde então o Jorlan entendeu meu ponto de vista. Eu sou um entusiasta do fisiculturismo, eu tô aqui pra promover o esporte, eu ganho dinheiro com isso, tá? É óbvio, eu não tô aqui dando uma de, eu amo o esporte, sou filantropo. Não. Mas, tipo assim, eu gosto dessa parada também. Só que eu segui o caminho de ser um comunicador, de explicar sobre dieta, sobre treino. Hoje, eu, pelo menos, né, eu falo mais comentário, notícia do pessoal e tal. Quando é informativo também eu pego pra fazer vídeo. Mas foi por esse caminho que eu segui. O Gorgonoid e o Jason seguem comentando sobre a evolução que aconteceu no meio, e que um pouco disso também se deve aos canais de opinião, notícia e a mídia maromba no geral, explicando que boa parte do público acompanha os seus personagens principais através desses meios, já que muitos não têm tanto tempo no dia para acompanhar tudo um por um. Explica que os influenciadores em boa parte das vezes vendem até mais do que alguns atletas. Vide algumas exceções como Ramon, Brandão, Felipe Franco, Kaique e Balestrin, pois esses conseguem unir mídia e performance. As empresas precisam de atletas, mas também precisam de vendedores, e os influenciadores sabem vender, e isso, querendo ou não, também põe o esporte pra frente. E eles comentam que queriam realmente que os atletas mais old school entendessem isso, para diminuir essa guerra que rola entre os grupos, comentando que o Jorlan é um dos atletas old school que entendeu isso, que a evolução do meio veio para beneficiar a todos, inclusive a ele, e não fica totalmente preso ao passado, trabalhando a sua mídia e sempre evoluindo conforme o meio também. No mais, a situação até o momento segue dessa forma, porém ainda falando sobre o Ramon e o Jorlan, quem recentemente fez algumas declarações sobre o caso e também sobre outras situações, foi o Rei Physique. Nós postamos um vídeo sobre o assunto aqui no canal, e muitas pessoas foram questionar o Jorlan em uma live ao vivo, dizendo que o Rei estava falando dele, e essa foi a reação do Jorlan. O Rei falando de mim, mas falando de mim o quê, cara? Ele encontrou comigo na Ironberg esses dias, veio, apertou minha mão, e aí, brother, beleza? Ele vai falar de mim como? Por que isso? Não tem lógica isso. Só se tem algum problema cognitivo, né? Por isso que eu não vou nem dar margem pra essa porra. Sei lá, é doença essa porra? Vai falar mal de mim? Não, eu acho que não, vocês entenderam errado. Não pode ser, entendeu? Não tem como isso, não tem como. Isso é impossível. É impossível isso. Não tem uma semana, encontrei o cara aqui, brother. Porra, na Ironberg. E aí, mano, beleza? Eu falei, ei, tranquilo, brother, e tal. Entendeu?
Acontece que antes que a situação se escalasse, o rei Physique prontamente se pronunciou e deixou claro o que ele quis dizer em suas declarações. Confere. Cara, o que aconteceu é que eu me expressei de uma maneira um pouco emocionada ali na hora do podcast e me expressei de maneira errada, dando a entender que tudo o que eu estava falando, de certa forma, era só direcionado ao Jorlan, mas isso também era direcionado no sentido geral de tudo, e não só o caso do Ramon em específico. Mas eu também já passei por coisas assim. Quando eu tive depressão, quando eu tive ansiedade, síndrome do pânico e fiquei doente, tinha muita gente que apontava o dedo na minha cara, falava que, pô, se eu tivesse no seu lugar eu aproveitaria as suas oportunidades e que não fazia a menor noção do que eu estava passando, as coisas que eu estava passando no meu pessoal. E o Ramon, por ser um cara que ele não expõe tanto a vida dele pessoal, não tem como saber o que ele está passando, quais são as dificuldades dele e o que ele está passando naquele momento. Que é muito fácil você apontar a vida de terceiros e falar, cara, eu no lugar dele faria melhor, eu me dedicaria mais, eu faria mais do que ele faz. E a única coisa que eu quis dizer, e eu me expressei de uma maneira um pouco emocionada e errada ali na hora, foi que é muito fácil a gente se imaginar no lugar do outro e falar, pô, no lugar dele eu faria mais, eu me dedicaria mais, eu iria mais longe, eu me esforçaria mais, sem saber de fato o que o cara tá passando ou o tanto que o cara se esforça. Só isso, só. E, mano, em momento nenhum eu tive a intenção de falar mal ou desmerecer o trabalho do Jorlan, tá? Ele, na realidade, ele foi o cara com quem eu mais me dei bem ali na Casa dos Campeões. É um cara muito da hora, eu gosto dele pra caramba. Então não teria por que eu falar publicamente mal dele ou qualquer coisa do tipo. A única coisa é que é perfeitamente normal das pessoas pensarem diferente sobre um assunto, terem opiniões diferentes. E foi isso que aconteceu, não tem por que criar treta em cima disso. Então, tamo junto. Pois é, galera, essas foram as declarações do rei sobre o caso, mas nós queremos saber a sua opinião sobre tudo isso que foi comentado nesse vídeo. Deixa o seu comentário aqui embaixo, o vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.